Olá, amigos da Catequese. Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem a todos. Nós estamos iniciando mais um programa Catequese em Missão, especialmente dedicado às turmas do Catecumenato Crismal e da Catequese de Adultos. Convidaria cada um que tem a sua apostila, seja no seu celular ou computador, ou impressa em papel, já colocá-la em mãos. Se não tem apostila, não tem problema, pegue seu caderno, caneta, lápis, para tomar alguma anotação que vamos fazer ao longo da nossa catequese de hoje. Não esqueça de deixar o seu pequeno altar já preparado, se possível uma toalha, se você tem uma cruz ou uma imagem de Nossa Senhora, colocar a sua Bíblia aberta nesse pequeno altar, se colocar em clima de oração, e o clima de oração nos leva também ao clima de catequese. A catequese também é um momento de oração. E nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje traçando sobre nós o sinal da nossa salvação. O Cristo Salvador morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Venham trabalhar na minha vinha, com fervor meu nome proclamar. Que ninguém se deixe ao fim do dia, ninguém me chamou a trabalhar. Unidos pela... O programa de hoje, a catequese de hoje, será direcionada por mim. Eu sou o Padre Alex, o administrador da quase Paróquia São Francisco Xavier, e é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês o tema de hoje, esse 12º encontro, que quer nos levar cada vez mais a nos aproximar de Jesus, esse Jesus que é nosso amigo, esse Jesus que é nosso Deus, nosso Salvador, aquele que nos encaminha a sempre fazer a vontade do Pai. Que seja para nós um momento de muita alegria, de formação, de informação, mas principalmente um momento de encontro com Deus,
Catequese também é isso. Não é só ensinar uma doutrina, mas é promover o nosso encontro com Deus. Um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que nos alimenta com os santos sacramentos. É uma alegria, uma graça para mim poder partilhar com vocês o tema no dia de hoje. O nosso 12º encontro, ele é destinado ao estudo, ao aprofundamento sobre o credo. O credo também é a fé da igreja. O credo, que nós também podemos chamar de símbolo da fé, é um resumo, uma espécie de um resumo de tudo aquilo que nós cremos. Os primeiros cristãos, quando eles elaboraram o primeiro credo, quem aí é mais atento à questão da liturgia da missa, deve ter notado que logo após a homilia, no domingo ou nas grandes festas, o padre fala para nós mais ou menos assim: professemos a nossa fé. E nós começamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Enfim, ou quando é uma solenidade, nós também rezamos aquele que é um pouco maior: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, etc. Quando os primeiros cristãos elaboraram aquele que a gente reza no domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, essa era uma espécie de uma resposta que os primeiros cristãos eles davam, né? O cristianismo, lá 2000 anos atrás, uma religião nova, né? Quando perguntavam: em que você crê? Eles respondiam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É uma síntese, é um resumo, é uma forma de dizer aquilo que nós cremos, escrito em forma de oração. Não podemos nos esquecer que a doutrina, a catequese, não é simplesmente um ensinamento, mas é também uma oração. Então, o credo também é, de certa forma, uma resposta orante àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós devemos crer como verdadeiros cristãos, e não apenas verdadeiros cristãos, mas também um cristão católico, né? Então, é um resumo das principais verdades da nossa fé, ensinada pelos apóstolos, né? E transmitido pelos seus sucessores, Papa e bispos, até os dias de hoje. E o credo, né, o símbolo da fé, ele tem 12 partes, que nós vamos tentar, de uma forma bem resumida, apresentar nesse nosso encontro de hoje. A primeira parte é quando nós falamos que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando nós falamos isso, na verdade, nós estamos resumindo um ensinamento enorme, porque, na verdade, nós estamos querendo dizer que nós acreditamos em Deus, que é um Espírito perfeito, que Ele é eterno, que Ele é Criador, não apenas do céu, mas também da terra. E quando fala isso, quer dizer que, na verdade, Ele é Criador de tudo aquilo que nós vemos e de tudo aquilo que nós também não vemos. Falamos que Ele é eterno, que Ele existe antes de todas as coisas serem criadas, né? Que Ele está presente no meio de nós, né? Mas Ele também está em toda parte, né? Deus, Ele vê todas as coisas do céu e da terra. Ele olha para baixo e vê o escabelo de seus pés. Ele olha para cima e contempla todo o firmamento, inclusive tudo aquilo que nós não podemos ver. Sobre Ele e diante dele está tudo aquilo que Ele criou por seu poder e por sua majestade, né? E Ele pode criar e continuar a criar tudo aquilo que Ele quiser. Então, quando nós falamos que Deus é o Criador do céu e da terra, nós estamos falando que Ele é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, né? Onipresente. Onisciente porque Ele conhece tudo, onipresente porque Ele está presente em todos os lugares, né? E onipotente porque Ele é o Todo-Poderoso. Uma segunda parte é quando nós falamos
que cremos também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que se fez homem e veio habitar entre nós para nos dar a salvação. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não gerado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, né? E por nós homens e para a nossa salvação se fez homem, veio habitar no seio da Virgem Maria para poder dar a cada um de nós a salvação e a paz. Depois, um terceiro ponto é quando nós falamos que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quando falamos isso, estamos falando do grande mistério da encarnação. Aquilo que nós celebramos lá no Natal, Deus que se fez homem e vem habitar no meio de nós. Não por força de homem, né? Não pela ação do homem, pela virilidade de um homem, mas pela ação de Deus, Espírito Santo, no seio puríssimo, castíssimo, imaculado de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Também, lá no quarto ponto, vamos dizer que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós aqui estamos professando o mistério da nossa redenção. Deus, que se fez homem, se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado, e se fazendo homem, vindo habitar no meio de nós, esse Deus morre, padece por amor a cada um de nós. É o mistério da redenção, onde Deus aceita ser rebaixado, se fazer homem para poder sofrer, para poder padecer, morrer na cruz, para dar a cada um de nós a salvação e a paz. Mas nós também acreditamos na passagem da morte para a vida que não acaba mais. É verdade que ele morreu, mas é uma verdade ainda também tão grande que ele ressuscitou por amor a nós, conforme as Escrituras, para dar-nos a salvação, a felicidade eterna e a paz. Depois, também falamos que ele desce à mansão dos mortos, ressuscita ao terceiro dia, né? Na explicação anterior, falava sobre o quarto e o quinto ponto. Ele morre, ele fica no seio da terra, mas ele também ressuscita, glorioso. É a Páscoa, é a sua passagem, é a sua vitória para dar a cada um de nós a salvação e a paz. E lá no sexto ponto vai dizer que Jesus, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Terminada a sua missão nesse mundo, depois de sua ressurreição, Jesus caminhou com a gente aqui durante 40 dias. É aquilo que a gente celebra lá no tempo da Páscoa, para poder confirmar os seus discípulos na fé, para que eles pudessem ver que depois da morte da cruz, houve de fato a vitória da ressurreição. E ele aparece ressuscitado, né, aos apóstolos, ele aparece ressuscitado ao povo, ele caminha lá com os discípulos de Emaús, né, vai ter toda a afirmação de que ele é o bom pastor, e todas essas realidades, né, que vai culminar no grande domingo da Ascensão, né, lá um domingo antes de Pentecostes, e depois celebramos o Pentecostes, né, que vai ser a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós. Então, todo esse mistério que falava aqui, né, quando nós falamos que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Na verdade, tudo isso aqui nós celebramos em forma de liturgia na igreja. Quando nós vamos lá depois da Semana Santa, né? Depois da Sexta-feira Santa, e celebramos o Sábado Santo, o Domingo de Páscoa e todo aquele longo tempo litúrgico chamado de tempo pascal, nós estamos celebrando essa realidade, a realidade de um Deus que se fez homem,
de um Deus que sofre, o mistério da redenção, o mistério da ressurreição, da ascensão e da vinda do Espírito Santo. Mas nós também falamos que um dia ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. É verdade, esse Deus que subiu aos céus, ele veio uma primeira vez e terá uma segunda vinda. A primeira vinda de Jesus foi para nos salvar. A primeira vinda de Jesus foi para a nossa salvação. Ele se fez homem, assumiu a nossa natureza humana para poder lembrar-nos que tudo aquilo que foi assumido foi redimido, Nós agora temos o céu aberto para nós, mas agora também é necessário que nós façamos a nossa parte. E nós acreditamos que no final dos tempos, Jesus vai voltar com poder e glória para poder dar a cada um de nós conforme a obra realizada. Por isso a importância também de sermos pessoas boas. Não podemos apenas nos garantir que Jesus morreu na cruz e agora está tudo resolvido. Não, Jesus morreu na cruz, o céu está aberto, mas agora é necessário que cada um de nós façamos a nossa parte. Colaboremos com Deus na obra da nossa salvação, na obra da nossa redenção, procurando ser bons cristãos. E é por isso que a gente faz catequese, é por isso que a gente busca os sacramentos, é por isso que a gente vai à igreja, é por isso que a gente faz caridade, é por isso que a gente procura perdoar, para que quando Jesus voltar no final dos tempos, possa nos encontrar mais parecidos com ele, e assim ganharmos um dia o reino dos céus. E assim como ele está à direita do Pai, nós também possamos viver eternamente contemplando a face de Deus. E isso é o céu, é estar eternamente na presença de Deus. Depois, num outro momento, vamos falar que nós cremos no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo é acreditar em Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Ele nós atribuímos a obra da nossa santificação, a santificação das almas, A Ele nós também atribuímos a santificação das coisas, das pessoas, O Espírito várias vezes se mostrou de modo visível, lá no batismo de Jesus, em Pentecostes, vindo como línguas de fogo, para nos encher de força dos seus dons, os dons de Deus, e é por isso que a gente se prepara para a Crisma. Crisma não é simplesmente na igreja botar uma veste bonita, receber um diplomazinho bonito, ou fazer um tempo de catequese porque é tradição. Crisma é receber os dons do Espírito Santo para ser um cristão autêntico, fortalecido, ser um soldado de Jesus. Não um soldado para brigar, um soldado para defender, um soldado para batalhar pelo reino de Deus, para poder construir o reino de Deus que começou já aqui nesse mundo. É por isso que a gente é crismado, para que possamos receber os dons e os frutos do Espírito Santo e assim termos força e coragem na nossa caminhada em direção à casa do Pai. Tem uma passagem da Escritura que diz que o Senhor retribuirá a cada um de nós de acordo com a nossa conduta. E quando nós recebemos os dons do Espírito Santo na Crisma, é para que nós possamos alinhar a nossa conduta para poder de verdade ser um discípulo, um amigo de Jesus. E depois vamos dizer o seguinte, lá quase já no finalzinho, que nós também cremos na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Com todo respeito, nós precisamos sempre lembrar o seguinte, até nós celebrávamos isso no domingo de São Pedro e São Paulo também. Jesus ele diz mais ou menos o seguinte, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E entregou a chave da igreja e dos céus a Pedro, dizendo o seguinte, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Ora, Jesus ele fundou uma única igreja. E se nós fizermos um trabalho de retorno na história de todas as igrejas cristãs, sempre pararemos em um homem comum, como eu e como você. Pararemos sempre num homem e numa mulher comuns, como eu e como você. Se nós pegarmos a história da Igreja Católica e fizermos uma remontagem, nós vamos encontrar homens comuns, mas não como fundadores.
Na fundação vamos sempre encontrar a Cristo. E por isso, essa igreja ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica e ela é romana. Ela é una porque Jesus fundou uma única igreja. E remonte às histórias das igrejas cristãs, sempre vamos encontrar na fundação da igreja católica Jesus. A igreja é santa porque nela tem a presença de Cristo. E Cristo nos santifica. Ela é católica, a católica significa universal, porque ela está espalhada pelo mundo e pelo universo inteiro. Onde tem um cristão católico batizado, ali está presente nele também a igreja. Então vimos que a igreja é una, ela é santa, ela é católica, ela também é apostólica, porque a nossa fé não é a fé daquilo que a gente quer acreditar, mas é a fé que os apóstolos nos transmitiram. E quem foram os apóstolos? Foram aqueles que aprenderam diretamente de Jesus. E quem é o sucessor dos apóstolos? O sucessor dos apóstolos são os bispos. Quando nós olhamos para nosso bispo Dom Juliano, ele é o sucessor dos apóstolos. Se pegar lá, Dom Juliano foi ordenado por Dom Fulano, que foi ordenado por Dom Fulano, que foi ordenado por Dom Fulano, vamos encontrar logo lá atrás quem? Um apóstolo, que ordenou outro, que ordenou outro, que ordenou outro, que ordenou outro, e um dia um ordenou Dom Juliano. Dom Juliano é o sucessor dos apóstolos. E quem é o Papa? O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Ou seja, para nós o Papa Francisco hoje, ele é o apóstolo Pedro. Ele continua a missão de São Pedro. E o que Pedro recebeu? A chave da igreja. Por isso, nós obedecemos, amamos e veneramos tanto a figura do nosso Papa. E aqui, nós também, como Igreja Diocesana de Parintins, obedecendo, ouvindo, sendo atentos ao nosso bispo, nós estamos sendo atentos aos apóstolos. E nosso bispo, que caminha em comunhão com o Papa, nos coloca sempre nesse caminho da beleza, da santidade e da unidade da igreja. E a comunhão dos santos, há uma profunda comunhão de intercessão entre nós, que somos essa igreja militante, caminhando ainda neste mundo. A igreja padecente, que aguarda a purificação de seus pecados no purgatório. E a igreja triunfante, que já contempla gloriosa a face de Deus nos céus. Eles intercedem por nós, que intercedemos também por aqueles que padecem no purgatório, mas há uma profunda comunhão de amor, de esperança e de preces em toda a igreja, daqueles que já contemplam, de nós que estamos a caminho e daqueles que aguardam a purificação dos seus pecados. E vamos dizer também que nós cremos na remissão dos pecados. A igreja tem o poder de perdoar pecado. Por isso, é importante que a gente se confesse, que a gente não se confesse, não busque o sacramento da confissão só quando vai fazer um sacramento. Vou me crismar, tem que confessar. Eu vou fazer primeira comunhão, tem que confessar. Vou casar, tem que confessar. Nós precisamos confessar com frequência, né? A igreja coloca ao menos uma vez por ano, é verdade. E por que ao menos uma vez por ano? Também por causa da escassez de sacerdotes. Mas sempre que cometemos um pecado mortal, que é um pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Ou quando nós ferimos a santidade de Deus ou a santidade do nosso corpo, nós também precisamos buscar o sacramento da confissão e nos confessar com frequência, né? Sempre que for possível, né? Se confessar, colocar-se diante da presença de Deus, pois a igreja tem o poder de perdoar os pecados pelos merecimentos de Cristo e por meio dos sacramentos. Olhe isso, o poder que Deus deu à igreja, né? E lembra o que disse lá o apóstolo Pedro: tudo que você ligar na terra, ligado nos céus. Desligar na terra, desligado nos céus. E deu o poder à igreja de perdoar os pecados. Então, quando você vai se confessar com o padre ou com o bispo, na verdade o padre e o bispo é só um canal da graça de Deus. Você está confessando com Deus através do padre, através do sacerdote que Cristo colocou para lhe perdoar. Inclusive nós padres também precisamos nos confessar.
Afinal de contas, nós também precisamos de um sacerdote para nos perdoar e nós também precisamos sempre da misericórdia e da bondade de Deus. Vai falar também, já no 11º artigo, que nós cremos na ressurreição da carne. O que significa isso? Jesus, no final dos tempos, virá para nos julgar. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Quando nós falamos, creio na ressurreição da carne, no final dos tempos, quando o Senhor virá nos julgar, nossa alma e nosso corpo receberão ou o prêmio ou o castigo eterno. Como dizia da passagem do Evangelho, cada um de nós receberemos a nossa recompensa de acordo com a nossa conduta. E nós não podemos nos esquecer, como diz na Escritura, nós vimos o Cristo voltar para os céus, a ascensão do Senhor. Mas um dia esse Cristo que foi, voltará com poder e glória para dar a cada um de nós, conforme a obra realizada. Por isso, minha gente, todos nós busquemos ser cada dia pessoas melhores, mais boas, mais santas, com uma vida mais coerente com o Evangelho de Jesus. E, por fim, dizemos também que nós cremos na vida eterna. O que é essa vida eterna? Uma vida que não tem mais fim, né? Essa vida eterna será a realidade de nós sermos eternamente felizes para aqueles que foram bons e um sofrimento eterno para aqueles que foram maus e não se arrependeram dos seus pecados. Por isso, esse tempo que nós vivemos é chamado de um tempo da graça. Tempo da graça, é o chamado de Kairos. Kairos significa isso, é o tempo da graça. Por isso, esse tempo é o tempo que nós temos para ganhar o céu. Não acreditar naquela frasezinha que o pessoal fica dizendo por aí, aqui se faz, aqui se paga. Não, aqui se faz, isso é verdade. O se paga é na eternidade. E por isso nós precisamos buscar ser pessoas boas, um bom jovem, uma boa criança, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom padre, né? um bom comunitário, uma boa comunitária, um bom líder. Todos nós precisamos ao longo da nossa vida buscar ser pessoas boas, cada dia mais. E este é o resumo de tudo aquilo que falamos e dissemos. Ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja. O nosso encontro de hoje ele foi um pouco mais extenso, pois o tema é bem grande, é bem exigente. Como tarefa, gostaria de pedir o seguinte, duas tarefas. A primeira é que você possa pegar o seu caderno, ou a sua apostila, ou uma folha, né, para anexar a apostila, e você escrever, né, o credo, o símbolo da fé, eu creio em Deus Pai. Aquele mais comum, que nós utilizamos no domingo, que é um pouco menor, e aquele maior, que você conhece também, aquele creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Se chama símbolo dos apóstolos, que foi elaborado pelos apóstolos. O outro é o símbolo ou credo niceno-constantinopolitano, ele é um pouco maior, né? Ele é fruto de um desmembramento de estudo de dois concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. Você vai anotar esses dois, escrever, né? E se você tem alguma dúvida sobre algum ponto, você vai perguntar ao seu catequista na sua comunidade. Se não tem como, se você tem acesso ao seu catequista por alguma rede social, você pode também perguntar para ele por alguma rede social. Então você vai escrever, vai ver os pontos que você tem mais dúvida e tirar a dúvida com o catequista. E o segundo ponto é convidar você a chamar o seu pai, a sua mãe, seus familiares e rezar juntos o símbolo da fé. Acender uma vela num pires, né, num pratinho, e rezar junto o símbolo da sua fé. Essa é a tarefa desta semana. E foi uma alegria muito grande poder nos encontrar aqui como comunidade, poder nos encontrar como catequese diocesana, poder nos encontrar como amigos de Jesus.
Foi uma alegria, uma honra para mim poder dirigir essas palavras de catequese a cada um de vocês. Na próxima semana, nos encontramos novamente para o 13º encontro. Já vai preparando o seu coração, preparando a caneta, o lápis, o caderninho, a apostila. Tire suas dúvidas com o catequista, com o padre da sua comunidade, com o diácono, com a irmã, né? Não fique com dúvidas, se forme bem, para que você, quando for ser crismado, receber os sacramentos, possa de verdade assumir a sua missão de cristão e na vida da sua comunidade. A equipe da nossa Rádio Alvorada, nosso muito obrigado, Deus os abençoe. Aqueles que fazem a edição dos programas, seja para ser transmitido pela rádio ou pela internet, nosso muito obrigado. Aos pais que confiam no trabalho da nossa catequese, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, papai e mamãe. E também aos nossos catequistas das comunidades rurais ou urbanas, nossa gratidão. Vocês são braço da igreja, vocês são igreja e formam o nosso povo para cada dia mais conhecer, amar e adorar Jesus, e assim o buscá-lo como Salvador de suas vidas, de nossas vidas. Nosso muito obrigado. E a você, catequizando, crismando, que deu sua atenção a nós hoje, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, Catequese em Missão, especial para as turmas do Catecumenato Crismal e Catequese de Adultos. Damos a bênção final no findar desse nosso encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor te acompanhe, graças a Deus. Um santo restante de dia a todos, e Deus te abençoe e te guarde.